Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. E ontem teve uma entrevista do Nicolas que eu não pude trazer porque já estava tarde, no programa Pânico, se não me engano, a respeito da caminhada que foi um sucesso e deixou a esquerda tinindo de ódio. Eu trouxe para vocês, né, o vídeo da fracassada caminhada de Erika Hilton. Pois bem, agora vamos ver alguns trechinhos da entrevista do Nicolas para o programa Pânico, batendo com gosto na esquerda. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou em declaração recente sobre sua caminhada pela liberdade e justiça que partiu de Minas Gerais e chegou a Brasília, que durante o percurso conseguiu ver quem é quem entre os participantes, destacando que políticos soberbos ou que tentaram dar carteirada foram colocados no seu devido lugar, pelo próprio povo. Segundo o parlamentar, o político ali foi colocado na sua condição de servir, e na posição de servir, que é a posição que a gente tem que estar mesmo, enfatizando que o movimento serviu para reforçar que políticos existem para servir a população e não para serem servidos. Em um contexto de críticas às tentativas de autopromoção ou uso eleitoreiro da manifestação que reuniu apoiadores em defesa da liberdade e justiça no país. Isso tem consequências diversas. E tem consequência, por exemplo, diversas pessoas que estavam ali ao meu redor, inclusive assim, gente ponta firme, foi bom demais, sabe o quê? Que eu consegui ver quem é quem nessa caminhada. O político que já chegava, depois da gente, sei lá, 2, 3 dias, estava lá caminhando, no sol rachando, pau quebrando, já chegava lá, querendo fazer vídeo, que não sei o quê, e só ficava na frente, meu amigo, com várias das pessoas, ou seja, vamos lá, tinham seguranças, né, que estavam fazendo ali minha segurança, mas quem estava fazendo a contenção das pessoas, para não, né, não ter pisoteamento, não ter nenhuma coisa, eram as próprias pessoas. Eram as próprias pessoas. Então, assim, as pessoas não conhecem todo deputado. As pessoas não conhecem todo senador. Então, meu amigo, o político ali foi colocado no seu devido lugar. O cara que queria chegar... Eu ouvi um cara dando carteirada falando o seguinte: tira a mão de mim, rapaz, eu sou ex-vereador. Peraí, parceiro. Entendeu? Cara, eu sou assessor do ex-ministro do fulano de tal. A própria população, amigo. O povo, meu irmão, sai daqui. Se você quiser ajudar, segura aqui a corda aqui, ó. Pede pro pessoal ir pra frente. Então, o político foi colocado ali na posição de servir. Ponto, que é a posição que a gente tem que estar mesmo. Ou seja, vai dormir aonde? Pô, eu ouvia, né? Aquele deputado que falava assim, pô, isso aqui não é lugar de deputado dormir, não. Eu já falava, pelo amor de Deus, cara, as pessoas dormem em locais muito piores todos os dias. Isso que a gente tá passando aqui não é nem 1 milímetro do que o povo passa para poder, sei lá, ir tomar banho, para poder ir na escola, para poder ir trabalhar. Então, assim, se coloca no teu lugar, parceiro. Então, assim, é claro que há uma consequência política disso para quem estava em volta, para quem gravou vídeos. Várias das pessoas ali, por exemplo, eu compartilhei vídeos. Tem várias pessoas que são amigas minhas, né, que são influenciadoras, que não são políticos, mas são influenciadoras, que sim, ganharam muitos seguidores, foram mais vistos. Então, claro que há um fortalecimento coletivo do espectro político da direita e que, consequentemente, há uma consequência para daqui 10 meses nas eleições, já que as pessoas de direita perderam medo de ir para a rua, de falar, até mesmo que elas estão agora acordadas e mais dispostas. Eu vi uma notícia hoje, não sei se foi do Metrópolis, não sei, dizendo que mesmo, digamos assim, o PT, né, o Palácio do Planalto, ignorando, né, digamos assim, ou subestimando o ato do Nicolas, eles já estão fazendo reações, planejando reações para poder enfrentar até as eleições, porque obviamente isso dá um impacto também no campo eleitoral, né? Então não é que eu não queira falar disso e não que eu não veja que isso também gere um impacto político, mas eu só deixei claro aqui que esse não é o meu objetivo final. Ô, Nicolas. Isso. O deputado federal Nicolas Ferreira elogiou o senador Flávio Bolsonaro e afastou qualquer leitura de disputa por espaço dentro do campo conservador, reafirmando que Jair Bolsonaro segue como principal liderança da direita brasileira. Em declaração pública, Nicolas afirmou não ter pretensão de ocupar o lugar de ninguém. Destacou que sua atuação política não se baseia em idolatria, mas em admiração e elemento de valores. Eu não idolatro Bolsonaro, eu o sigo ou admiro. Eu também não quero ser idolatrado. Quem promete paraíso aqui na terra é o capeta, disse o parlamentar, em um discurso que buscou reforçar unidade, hierarquia e coesão entre as lideranças do grupo. Né? Afinal de contas, mais uma vez, quero deixar aqui bem claro, não é porque a gente toma, né, uma atitude que você se torna líder, né? A gente toma as atitudes porque tem que ser tomadas. E por que eu deixo isso aqui bem claro? Porque eu sei que tem uma galera que, muitas das vezes, né, eles querem te ir jogando para cima para depois te derrubar e a caída ser maior, né? Falar, viu, olha lá, ele já tá querendo tomar espaço do Bolsonaro, já tá querendo fazer isso e aquilo, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala aqui, né? Para não virar narrativa. Mas eu não tenho dúvidas, né? Que a gente tem ainda bastante água para poder rodar. O Flávio tem realmente surpreendido, assim, nas entrevistas, na capacidade, na mobilização. Inclusive, ele nos ligou, né, lá de Israel, apoiou também o movimento, colocou ali, né, a Corda Brasil, se não me engano ele está, né, em Israel e apoiou. Então, assim, quem sou eu, né? Eu tenho 29 anos de idade, o Bolsonaro teve isso só de deputado federal.
Então, óbvio que a trajetória dele, a experiência dele, existem hierarquias, né? Hierarquias têm que ser cumpridas. E diferentemente de vários, né? Eu sei o meu posto. Eu sei que, inclusive, tudo tem seu tempo, no seguinte sentido, de que eu não estou querendo ocupar espaço de ninguém agora. Eu só estou ocupando um espaço de que realmente no sentido estava vazio, porque as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam angustiadas, assim como eu, mas não no sentido de liderança, né? Não no sentido de liderança da direita, porque fica também uma picuinha, né? Ai, o Bolsonaro é o líder da direita e tudo mais. E claro que ele é, pô. Agora, as pessoas acham que a gente tem que concordar, né, digamos assim, 100% com a pessoa e ignorar tudo que essa pessoa faça, caso contrário, você se torna um traidor. Eu acho que esse é o tipo de argumentação e postura que só afasta as pessoas, né? Você vê na própria Bíblia, você vê na própria história da humanidade. Os próprios grandes políticos hoje em dia, quando teve a briga entre o Trump e o Elon Musk, teve pessoas que eram do movimento MAGA e disse, olha, eu sou Trump, mas eu entendo a posição do Elon Musk. E teve gente também que era o Elon Musk e falou, olha, eu sou Elon Musk, eu entendo a posição do Trump. Isso é algo saudável, porque, poxa, se for assim, você vai estar colocando uma pessoa na posição de idolatria, pô. Eu não idolatro o Bolsonaro, eu o sigo, eu o admiro, e eu também não quero também ser idolatrado. Quando alguém chega para mim e fala, olha, Nicolas, você é a salvação desse país, eu falo, você tá maluco? Como assim, amigo? Eu não tenho a capacidade de redimir ninguém, não, sabe, de salvar a pessoa de algum pecado, não. Quem faz isso é Jesus, e ponto. Agora, você tá... Vamos lá. Estou falando aqui, eu sei que para muita gente, mas a gente vai ver isso aqui depois. Se você está achando que na minha figura ou na figura de qualquer outra pessoa, nós somos uma figura messiânica, no sentido de trazer uma salvação para o Brasil, você não entendeu nada. Você vai ser frustrado, porque esse mundo aqui não é um mundo de, eu vou votar no fulano de tal, a direita vai vir, aí eu vou influenciar outras pessoas, e aí, pum, nós venceremos, e o Brasil vai ser um país perfeito. Cara, quem promete paraíso aqui na Terra é o capeta. Quem promete paraíso nos céus, né, após a vinda dele, que é Deus. Agora, qualquer um que está te prometendo isso, meu amigo, fique com 1000 pés atrás, porque ele não está sendo honesto, está sendo maldoso com o coração das pessoas. Então, não deposite sua esperança em mim, no sentido de querer modificar o país inteiro, mudar os corações. Pode sim depositar sua esperança com equilíbrio, admiração, né, nas pessoas que você gosta. Poxa, quem não tem uma pessoa que você admira? É claro que eu tenho pessoas que eu admiro. Agora, você depositar, se não der certo, eu desisto, ou ele vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer, isso daí é uma concepção que, para mim, está totalmente errada e que só afunda o país, cara. O deputado Nicolas Ferreira afirmou que visitou na véspera as vítimas atingidas por um raio e criticou a postura da imprensa que, segundo ele, não acompanhou a caminhada realizada anteriormente, mas apareceu de forma imediata no hospital. Em tom irônico, Nicolas disse haver uma tentativa de criar narrativas contra sua imagem e reagiu às insinuações. Querem colocar uma narrativa em cima de mim. Um raio que vem do céu é culpa do Nicolas, né? Inacreditável. E eu estive ontem, assim, que eu soube da informação, né, das pessoas que foram atingidas pelo raio. Eu fui no hospital de base, ali do DF, conversei com o doutor Renato, que me falou que até então ali tinham 27, e 2 apenas que estavam ali em observação, mas também não era nada grave. Cumprimentei, fiz questão de abraçar, fiz questão de deixar, enfim, minha solidariedade. No fim ali, falei, né, com a imprensa também, porque foi muito interessante, né? Nos 7 dias de caminhada, vários deles desapareceram, não deram uma linha no jornal, e aí, enfim, acontece um incidente natural e eles querem já colocar o foco e colocar uma narrativa toda em cima de mim, né? E é engraçado, porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado das estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? É inacreditável e são muito previsíveis, né? A forma como eles atacam, né? O movimento que, assim, Deus cuidou muito, Emílio, nesses 7 dias, porque a quantidade de pessoas que foi surgindo e mobilizando, enfim, vários desses dias caminhando à noite com rodovia e uma chuva absurda, isso ter acontecido. Eu estive ontem... E este foi o momento mais difícil da caminhada e também o mais motivador. O momento mais difícil da sua caminhada? Olha, teve vários momentos difíceis, Emílio, mas eu vou falar um aqui, que bom que eu explico para muita gente que não viu ou gente que viu e, enfim, teve uma interpretação errada. Só que nesse 3º dia, a gente estava almoçando, o Gustavo Gaia falou comigo assim, cara, mamãe me parou ali, vai lá conversar com ela, cara, eu te peço pra você divulgar isso, nunca te pedi nada disso, mas eu vou gastar meu cartucho com você porque merece. Aí eu sentei lá fora, tava com o pé no gelo. Aí chegou uma mãe chorando, falou, Nicolas, minha filha tem atrofia muscular espinhal, né, que é o AME, tipo 1, e o juiz, ele deu a liberação para o governo pagar, mas a União, né, o governo, Lula, negou esse remédio. Custa 6 milhões de reais, né?
algo bem parecido com o que a Janja Lula gasta aí no final de semana, dando viagem internacional. E eu falei, não tem condições disso. Mas eu não achei que o filho dela estaria lá. E aí ela trouxe o filho dela. Eu estava praticamente como se fosse uma cadeira de rodas, assim, no carrinho, ele respirando, enfim, ali com dificuldade, com um tubo. Cara, minha dor foi embora. Porque, assim, primeiro que você lembra dos seus filhos, né? Você olha ali e fala, cara, tem muita gente no Brasil que sofre muito, que tá sofrendo muito, assim, que não tem apoio, não tem amparo para poder conseguir, sabe, um remédio, é uma dificuldade. Para quem, né, todos nós somos conhecidos, né, e temos, né, digamos assim, uma relevância, digamos, midiática, as pessoas talvez conhecem, podem ajudar, né, minha avó mesmo estava passando muita dificuldade física, teve pessoas que ajudaram, né, deram leito, deram ajuda ali, mas nem todo mundo é assim, cara. E imagina, quantas pessoas, né, estão pedindo socorro, né, para um Estado que é omisso, que rouba, e ali para mim realmente foi assim, para mim, para mim o momento mais difícil não foi de dor, foi de realmente olhar e falar, cara, o Brasil precisa da gente, porque senão essas pessoas vão ficar silenciadas. E tem gente que fala, quis aparecer e tudo. Eu falo, cara, eu realmente chorei ali, porque eu senti a dor daquela mãe, eu orei por ela. A gente tá olhando com a nossa equipe social para poder tentar dar uma resposta para ela. Então, esse para mim foi o momento mais marcante de toda a caminhada. E é engraçado. E agora o último vídeo. Porque o rombo do INSS não é culpa do Lula, a mesadinha do filho do Lula não é culpa do Lula, o Correios está quebrado das estatais não é culpa do Lula, um contrato de 129 milhões da mulher do Moraes com um banco cheio de escândalo não é culpa dele, mas um raio que vem do céu, aí é culpa do Nicolas, né? Então, meus caros, o que você acharam desse vídeo, dessa matéria, da reportagem? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.